Muito bem, vamos seguir nosso estudo na segunda carta de Pedro. Nós estamos ainda no primeiro capítulo, nós estamos no versículo 5, onde Pedro vai abordando o crescimento diligente da igreja rumo à maturidade. Pedro ensina que a vida cristã ela exige empenho, ela exige dedicação, esforço. Isso é um fato, é uma realidade da vida cristã. Primeira parte do versículo 5, Pedro diz: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência. Interessante observar que há duas coisas essenciais na vida: nascer e crescer. Onde a vida precisa existir crescimento. A falta de crescimento espiritual é um sinal muito claro de morte espiritual. É um fato a necessidade do crescimento. Crescimento espiritual, como nós falamos sempre, ele não é automático. O crescimento espiritual, ele requer diligência, disciplina espiritual. Paulo, quando escrevia aos Filipenses, Paulo escreveu no capítulo 2, versículo 12 e 13 de Filipenses, ele diz: desenvolvei a vossa salvação. Depois diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Um crente displicente é uma contradição de termos, uma vez que a graça de Deus exige e também capacita que o crente seja diligente. Então a gente pergunta, então, quais são os instrumentos divinos para nos levar para esse crescimento espiritual? Pedro selecionou aqui uma lista de virtudes que devem ser encontradas numa vida cristã sadia. Cada virtude dá origem à seguinte e vai facilitando esse crescimento espiritual. Em primeiro lugar, a gente observa a parte B do versículo 5, onde ele fala da fé e a virtude. Olha o que diz: associai com a vossa fé a virtude. Tem um escritor chamado Michael Green, ele lança uma luz bem interessante para o entendimento desse assunto, quando nos oferece um histórico desse verbo grego aqui usado por Pedro, o verbo epicoregen, que significa associai. Essa palavra ela é simplesmente fascinante. É uma metáfora que foi tirada dos festivais atenienses de drama da época, e você conhece um pouco de história, sabe como a Grécia era rica, né, nesses festivais. Naquela ocasião, um indivíduo rico chamado de chórgos, ele pagava as despesas do coro. Então, juntando-se ao Estado e ao poeta para fazer e realizar as peças de teatro. E essa podia ser uma atividade muito dispendiosa, mas mesmo assim, os xerógoi, né, eles competiam entre si na questão dos equipamentos, do treinamento dos coros. Então a palavra veio de significar a cooperação generosa e dispendiosa. E é justamente olhando isso que Pedro escreve: o cristão ele deve ocupar desse tipo de cooperação com Deus para produzir a vida cristã, que é para a honra dele. E Pedro então começa a sua lista com a fé. Eu acho muito interessante, nós já falamos isso aqui. A fé é a pedra fundamental sobre a qual estão construídas todas as colunas da vida cristã. Essas virtudes são inalcançáveis até que se tenha dado o passo inicial da fé. Você sabe muito bem que o crente salvo, ele é salvo pela fé. O crente vive pela fé. O crente vence pela fé. Caminha pela fé e usando ainda a expressão bíblica de fé em fé. E a fé não vem só, ela vem acompanhada pela virtude, e virtude tem a ver com excelência. A vida cristã, meus amados irmãos, ela precisa refletir a excelência do caráter de Cristo. Nosso alvo é chegar à estrutura de Cristo, à estatura de Cristo. É semelhança àquela, a gente poderia usar o termo, né, pensando nessa estatura de Cristo, aquela semelhança do Filho de Deus, o homem perfeito, excelente. Esse é o nosso alvo. Essa mesma trilha de pensamento, teve um escritor que disse que a virtude cristã, ela não consiste em ilustrar qualidades humanas, por melhores que sejam as qualidades dos homens, mas ela está em produzir qualidades divinas que tornam uma pessoa mais semelhante a Jesus Cristo. Em segundo lugar, a virtude que
Pedro levanta aqui é a virtude e o conhecimento. A virtude, ela deve ser associada, ligada ao conhecimento. Uma palavra grega usada aqui é a palavra epignosis, traduzida por conhecimento e usada aqui nos versículo 2, versículo 3, versículo 5, significa conhecimento pleno ou conhecimento crescente, que fala de um conhecimento prático, discernimento. Tem que ver com a capacidade de lidar de forma certa e adequada com a vida. Esse conhecimento é obtido no exercício prático da bondade. E aqui eu preciso ressaltar mais uma vez que Pedro está com isso rechaçando a ideia, a heresia dos falsos mestres, aqueles gnósticos da época que ensinavam o povo a buscar um conhecimento apenas místico, esotérico, achando que dessa forma vai conduzir o homem a Deus. Esse conhecimento era apenas para os iniciados, para aqueles que submetiam a esses rituais místicos da época e que eram levados por esses falsos líderes, falsos mestres. Amados irmãos, nós sabemos que o verdadeiro conhecimento de Deus não está no misticismo, mas o verdadeiro conhecimento de Deus está em Cristo Jesus. Ele não é buscado através de experiências esotéricas, mas é nas Escrituras. E é por isso que a gente sempre fala para que nós possamos ler a Bíblia, estudar a Bíblia como estamos fazendo aqui. Porque assim nós vamos conhecer mais de Deus, assim nós teremos experiências com Deus. Nada de forma esotérica, nada que vá além das Escrituras da Palavra de Deus. Que Deus possa nos ajudar a caminhar, viver, andar por fé e associando a virtude e o conhecimento. Que Deus possa abrir o nosso entendimento e nos ajudar e fazer isso sempre buscando em oração e na direção do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus.